Já se fazem 14 anos desde o lançamento do nosso querido Red Dead Redemption. E é durante essa jornada já vimos vários e vários personagens, tanto em Red Dead 2 quanto em Red Dead 1. Porém, um personagem ficou perdido aí no meio do caminho. E não é nenhum dos personagens da gangue, nem algo do tipo. Mas sim um personagem que não faz parte de nenhuma gangue. Um personagem chamado de Strange Man. Um personagem misterioso e enigmático, que até os dias de hoje não se sabe ao certo qual é o seu significado, seu mistério, seu poder por trás desse personagem. No vídeo de hoje vocês vão conhecer o personagem mais misterioso do mundo dos games, o Strange Man. Para quem nunca jogou Red Dead 1 ou não percebeu esse personagem durante o modo história, a aparição do Strange Man foi em Red Dead Redemption, na missão I Know You, traduzindo para português, Eu Conheço Você. Vestido de forma bem elegante, bem enigmática, Strange Man aparenta conhecer muito bem a vida de John Marston, a ponto de saber até mesmo de pessoas que John Marston matou. E apesar de conhecer muito bem de sua vida, John Marston não tem nenhuma lembrança de quem é esse homem, o que exatamente ele quer, o que ele é, de onde ele veio. E mesmo assim ele passa tarefas para John. E como John está na fase de mudar de vida, esquecer a vida do crime, John aceita as tarefas de forma tranquila e passiva, como se nada de estranho pudesse acontecer. Strange Man claramente é um personagem fictício e misterioso de forma proposital, pois ele não demonstra nome, idade, de onde é, de onde nasceu, ou como ele conheceu John Marston. A única coisa que ele revela para John é apenas uma vaga informação de quem ele é. O que acontece quando John pergunta para ele o que ele é? Ele se vira para John e diz: eu sou apenas um contador fazendo algumas contas. Bem estranho, né? Já começa bem estranho aí a história do Strange Man. Mas não para nada por aqui. Para falar a verdade, só fica mais estranho as coisas que o Strange Man conta para nós. Mas é daqui para frente que vocês vão entender o quão misterioso esse personagem é. O quão estranho esse personagem é na franquia. E com certeza, sem sombra de dúvidas, esse é o personagem mais misterioso do mundo dos games. Vários personagens já passaram pelo mundo dos games, mas misterioso e de forma tão vaga como esse, é claro que eu acho que não tem nenhum que chegue aos pés. Conseguir informações de um personagem tão vago como o Strange Man é algo muito complicado de se conseguir, pois ele não aparece muito no modo história, então muitas vezes a gente fica perdido ou em dúvida de onde procurar algo. Mas em Red Dead 2 tem uma cabana abandonada que aparentemente pertence ao Strange Man. A cabana tá cheia de escritos enigmáticos que fazem referência a Armadillo e ao surto de cólera em New Austin. Mas isso não é nada tão impressionante assim não. O que impressiona de fato e de verdade é que se o jogador visita a cabana com o Arthur Morgan, ele encontrará uma pintura inacabada. E a pessoa que está nessa pintura se parece muito bem com o Strange Man. Agora, se o jogador visitar a cabana com John Marston, a pintura se tornará gradualmente mais completa ao longo do tempo, de acordo com o que você vai visitando a cabana. Quanto mais vezes você der progresso no modo história e voltar lá, você vai ver a pintura se tornando completa. E assim vai deixando o rosto do Strange Man cada vez mais nítido. Durante as missões e tarefas malucas e doidas que o Strange Man manda a gente fazer, chega até um certo ponto que aquilo irá acabar. E é nesse momento que acaba que as coisas ficam totalmente, 100%, muito mais estranhas do que já era antes. E é no último encontro que você descobre que Strange Man não é apenas um personagem qualquer, não algo tão pouquinho misterioso, mas é quando você iniciar a missão com o Strange Man, que aí sim as coisas são maiores do que parece. Quando iniciar a missão com o Strange Man, ele vai estar observando Beats Hope. Pra quem não sabe, Beats Hope é aquele local onde John Marston mora com a sua família no final do game. É ali, aquele rancho todo, onde John Marston vive com a sua esposa Abigail e com seu filho Jack e com o caseiro dali. Tá, mas o que Strange Man tem a ver com isso?
Quando você iniciar a última missão, ele não vai te dar tarefa nenhuma, apenas vai ter um rápido diálogo. E é nesse diálogo que vai começar estranho. Strange Man fica ali observando o local, e como nosso protagonista já é bem farto de tanto mistério, John aproxima e sem pensar nem duas vezes, já farto querendo saber essa informação, ele se pergunta quem ele é. Qual o nome dele? What's your name? You know, it's the darndest thing. I can't remember. É engraçado que, de novo, esse velho de cartola diz que não consegue se lembrar. Ele nunca se lembra. É sempre a mesma coisa e sempre esquecendo qual o verdadeiro nome. Mesmo assim, John insiste em perguntar e logo em seguida ameaça Strange Man, dizendo que não será responsável pelos seus atos. Tell me your name or I won't be responsible for my actions. Oh, but you will. You will be responsible. O Strange Man de costas e começa a caminhar dando uma pequena risada, diz que sim. Ele será responsável por seus atos. É nesse instante que a história fica muito mais interessante. Ainda porque nesse exato momento, John saca a pistola e a mira nas costas do Strange Man. E o chama de maldito. See you around, cowboy. Damn you! E Strange Man, de forma sarcástica e super tranquila e fria, só responde para John da forma mais tranquila possível. É assim que me chamam. Yes, many have. E logo em seguida, como o John já tem zero paciência, super estressado, é logo em seguida que John dá 3 tiros em Strange Man pelas costas. Porém, como já era de se esperar, né? Nada acontece com Strange Man. As balas passam por ele como se fosse apenas uma sombra ou um fantasma. E aí que a gente se pergunta, e se ele realmente for um fantasma? Mas não para por aí. Ainda no diálogo, Strange Man diz para John, este é um belo local, não é mesmo, John? E o mais estranho nisso é que é exatamente nesse local, onde ele fala isso para John, e onde John dá os 3 tiros pelas costas, ali se torna o próprio túmulo de John e sua esposa e do caseiro que morava ali no rancho. Isso é o que mais intriga os jogadores. Isso é o que mais gera dúvidas de quem realmente é o Strange Man. Como as coisas chegam a bater e mesmo assim a gente não sabe quase nada do personagem. Coisa que sabemos é que ele é com certeza um personagem sobrenatural. Isso é um fato. A única coisa que sabemos é isso. Até porque é a única coisa que o jogo nos revela, né? Não revela mais nada demais. É a Rockstar simplesmente brincando com a nossa cara e dando risada. Depois de ter feito algumas pesquisas na internet, eu encontrei uma teoria bem interessante e ao mesmo tempo bem viajada de quem talvez poderia ser o Strange Man. E por muitos, o Strange Man seria uma personificação da morte. Outros dizem que ele é só uma brincadeira da Rockstar com os jogadores, só para deixar esse clima de mistério. Porém, tem uma teoria publicada por um usuário que se chama Bruno Gomes, publicada em 26 de novembro de 2021, onde ele diz que Strange Man poderia ser um personagem bíblico e não um personagem aleatório criado pela Rockstar. Tá, mas quem Strange Man estaria representando ou sendo representado? Strange Man, segundo pela teoria que foi postada no site, Strange Man não seria ninguém mais e ninguém menos que Caim. Isso mesmo, o personagem bíblico. E como eu disse, a teoria é bem viajada. Mas se a gente for realmente ler toda a teoria que ele postou, até que faz um pouco de sentido sim. E é claro que eu vou ler aqui um pouco da teoria para vocês entenderem exatamente como eu entendi. Na teoria, diz que Strange Man aparenta ter um conhecimento muito grande da vida de John Marston. Até aí, faria sentido, até porque Caim estaria vivo há séculos. Então ele teria muito bem conhecimento tanto da vida passada quanto da vida atual de John Marston. Mas a teoria não para por aí. A teoria só fica interessante, de verdade, quando John Marston ameaça Strange Man com aqueles 3 tiros pelas costas do Strange Man. É nesse ponto que a teoria realmente fica muito mais interessante, até que bate com a teoria que foi publicada no site. Para vocês entenderem melhor, nas escrituras foi dito o seguinte:
É dito que aqueles que buscam destruir Caim terão vingança decretada sobre eles 7 vezes. Quando John Marston encontra sua morte, onde é baleado lá no celeiro, ele foi baleado cerca de 21 vezes. E é exatamente 7 vezes que as balas que ele disparou contra o próprio Strangeman. E essas balas foram disparadas todas ao mesmo tempo. E foi exatamente o que aconteceu com John Marston quando ele saiu do celeiro. Todas as balas disparadas ao mesmo tempo. E o que mais intriga é que as 3 balas que John Marston dispara contra o Strangeman se transformam em 3 túmulos. O do próprio John Marston, da sua esposa Abigail e o do caseiro que morava ali no local. Ou seja, as 3 balas que Strangeman recebeu pelas costas retornaram a John Marston e se tornaram em 3 túmulos. Por mais que a teoria seja bem viajada a um certo ponto, não é de duvidar que a Rockstar tenha realmente feito isso não, hein? Bom, eu particularmente não duvido que a Rockstar realmente tenha feito isso de propósito. Não acho que tenha sido com a cara dos jogadores, nem nada do tipo. Mas não é de nada de se duvidar quando o assunto é Rockstar Games. Como eu disse, a teoria é bem viajada e aleatória, mas temos que lembrar que a Rockstar em trabalho, hein? Então não podemos duvidar de nada. Acredito eu que não tenha sido uma brincadeira da Rockstar, e sim algo sério, porém não revelado para ninguém, para que nós mesmos pudessem descobrir. Até porque em vários outros jogos, como GTA San Andreas, o próprio Red Dead e o Red Dead 2 tem mistérios que até hoje nem sequer sabemos exatamente o que era. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. E essa foi uma de várias e várias lendas que encontramos em toda a franquia Red Dead Redemption. E em breve vamos ter mais vídeos contando sobre outros casos, outros mistérios aí que aparecem nas franquias. E se você chegou até aqui, muito obrigado e cara, por favor, deixa seu like para poder estar me ajudando e me fortalecendo e motivando a trazer mais vídeos como esse. Então, muitíssimo obrigado, fiquem até o próximo vídeo e valeu!